Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre saúde ribeirinha, né, sobre os desafios e oportunidades que a gente tem aqui no estado do Amazonas, né. Meu nome é Kellen, eu sou professora da Escola de Ciências da Saúde aqui do Centro Universitário do Norte, né, da Uninorte, e tenho trabalhado, desde que eu me mudei aqui para Manaus, no ano passado, com alguns projetos relacionados à saúde ribeirinha. Previamente, eu já trabalhei com projetos sociais relacionados sempre na área de educação ou de saúde. Sou professora formada em odontologia, com mestrado e doutorado na área, né? E recentemente eu consegui um MBA em gestão de projetos, que tem me ajudado a elaborar de uma forma mais sistemática meus projetos sociais. Também sou conselheira do time Enactus Uninorte e do Instituto Sorriso Amazônico. Bom, e desde 2015, que eu tenho comido tucumã, pão com tucumã, que é um prato típico aqui de Manaus, né? E tem um ditado que aqui fala que quem já comeu jaraqui não sai daqui. Então, eu já comi, então provavelmente eu fique mais um tempo. Tem sido uma experiência muito boa para mim morar aqui em Manaus. Para a gente começar a falar, então, sobre a saúde ribeirinha, nós precisamos fazer uma contextualização com o início do Sistema Único de Saúde, né? Então, foi criada uma lei, a Lei 8080 de 1990, que instituiu esse sistema em que todos os brasileiros tenham acesso irrestrito, independente, né, da classe social, da idade, se trabalha ou não trabalha, se contribui ou não contribui, então todos têm esse direito. E também é importante que a gente relembre alguns conceitos sobre saúde, né? Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, a saúde não é somente a ausência de doenças, mas é um completo bem-estar social, psicológico. Então, para que a gente consiga dizer que alguém tem saúde, a gente tem que considerar todos os fatores que são determinantes, que não é somente o controle, né, ou o tratamento de doenças, mas também alguns fatores condicionantes, como a alimentação adequada, moradia, saneamento básico, meio ambiente, o trabalho. E a gente vai ver que alguns desses fatores realmente são bastante prejudicados para as comunidades ribeirinhas, o que demonstra, né, a necessidade de medidas mais urgentes para controlar ou para prevenir doenças nessas comunidades. Então, o SUS, ele preconiza, como eu falei, a universalidade do acesso, mas infelizmente a gente observa que, principalmente na região norte e nordeste, a gente tem áreas de grandes desigualdades com relação à saúde, aos indicadores de saúde de diversas áreas, né, da saúde, comparados com outras regiões do Brasil. E isso acontece por alguns motivos. Um deles seria o acesso, realmente, então são áreas que têm difícil acesso das equipes de saúde, às vezes são áreas que foram negligenciadas pelo Sistema Único de Saúde, né, um sistema novo também, que ainda está em adaptação, e também existe, claro, a utilização inadequada dos recursos. Então, tudo isso resulta nessa falta de universalidade do atendimento, principalmente no que se refere às comunidades ribeirinhas. Então, é importante para a gente conhecer a saúde ribeirinha, saber um pouco da complexidade que acontece, a complexidade geográfica aqui do estado do Amazonas, conhecer a definição, o que seria realmente uma comunidade ribeirinha, e conhecer um pouco a cultura dessas comunidades para que a gente possa montar programas de atenção à saúde sem que nós retiremos dessas comunidades a sua individualidade, a sua cultura, a sua riqueza, né? Apenas a nossa intenção é contribuir, não tirar a identidade da comunidade. Então, pensando em termos geográficos, né? A gente pode observar no mapa aqui da esquerda, o mapa da Amazônia Legal, que inclui outros estados, né? Eu coloquei à direita um mapa que mostra os limites do estado do Amazonas, para que a gente possa ter uma noção aqui nesse mapa da Amazônia Legal. Esse mapa é interessante porque ele nos mostra, para quem é da saúde, né, quando eu olho, assim, para mim parece realmente uma circulação sanguínea, então, e é mais ou menos isso que acontece. Então, são os grandes rios com as suas divisões, né, e até formação de ramais. E a gente tem muita comunidade ao redor desses rios. Então, a gente tem que considerar isso quando montar um programa de saúde, porque o acesso realmente é muito mais difícil do que em estados que têm
estradas, né? Que você não depende de hidrovias para chegar ou de aviões, helicópteros. Então, isso tem que ser considerado. E o que seria, né? Qual seria a definição correta do termo comunidade ribeirinha, né? Então, genericamente, seria aquelas comunidades que vivem ao redor dos rios, né? Mas no estado do Amazonas, esse termo também é utilizado para as pequenas populações que vivem em várzeas. Então, são regiões em que, na época da enchente, formam as várzeas, né? E quando tem a baixa do rio, ela é uma região de seca. Então, eles também são considerados como populações ribeirinhas, né? Essas pessoas. Então, de uma forma mais romanceada, esse autor Paz Loureiro, ele fala que trata-se de um mundo de pescadores, indígenas, extratores, consumidos em largas e pacientes jornadas de trabalho, de uma geografia de léguas de solidão e dispersão entre as casas e pequenas cidades, de um viver contemplativo onde predominam a linguagem e expressão devaneantes, como se seus habitantes caminhassem entre o eterno e o cotidiano. E eu acho que essa sensação que uma pessoa que veio de um grande centro tem quando visita uma comunidade dessas, porque parece que não há aquela urgência estressante que a gente tem nos grandes centros, o que é bom, na verdade, né? Então, o que a gente tem que considerar sobre as comunidades ribeirinhas? Uma delas é que o acesso aos grandes centros é muito pequeno, né? Então, é feito por rios. Então, tem comunidades que você gasta mais de uma semana em um barco para chegar numa cidade próxima. Então, o acesso é muito remoto mesmo. O indivíduo que vive, ele sobrevive. Ele vive à margem do rio e sobrevive do rio. Então, tem essa relação de dependência com o rio no sentido de obter alimentação, transporte, trabalho, né? Então, tudo de uma forma pensando na subsistência dele e da família. Então, ele acaba que não tem aquela necessidade eminente, né, ou mesmo aquela vontade de ir para os grandes centros, porque ele obtém tudo de que ele precisa ali no rio. E também a gente tem que considerar que tem uma variedade étnica, né, encontrada lá naquelas populações. Então, a gente tem a população indígena. Eu coloquei uma foto aqui de uma aluna nossa, que ela é enfermeira, ela está se formando, na verdade, daqui 2 semanas, e é de uma comunidade que a gente trabalha, que é do Careiro Castanho. Ela é de um dos ramais do Careiro Castanho, é uma comunidade indígena. E ela veio, né, para cá para aprender a enfermagem e poder ajudar as comunidades lá da sua cidade. Mas a gente tem diversas outras etnias, né, indígenas, mas tem também a comunidade não indígena. E elas moram harmonicamente, algumas não tão harmônicas, mas elas convivem entre si. Então, a gente tem que considerar essa diferença étnica também. E também a gente tem que ver o estilo de vida, né, da comunidade ribeirinha. Que eles têm um estilo diferente, como eu comentei aqui, da cidade, né? Eles não têm aquela urgência de horário, nem aquela correria que a gente experimenta aqui. Eles têm uma vida um pouco mais tranquila, porque eles conseguem tudo da floresta e do rio. Então, eles trabalham para subsistência, né? Então, isso a gente não pode interferir quando vai fazer um programa de saúde lá, nem em qualquer outro programa, né? Mas o que viria a ser, então, a saúde ribeirinha, né? Se a gente for observar, né, os textos, os documentos oficiais do SUS, a saúde ribeirinha está classificada dentro da saúde rural, tá? Que ela inclui as populações tradicionalmente rurais, né, que vivem no campo mesmo, mas inclui também populações indígenas, quilombolas, comunidades de pescadores, mineradores, migrantes, né? Populações que estão em áreas remotas mesmo, que estejam perto de algum centro urbano, né? Tudo isso faz parte da saúde rural, incluindo a ribeirinha, como eu falei. Então, o conceito rural ele tem que ser amplo, né, para que ele consiga englobar esses diferentes tipos de populações que a gente encontra aqui no Brasil. E daí eu coloquei aqui também, gente, só para a gente contextualizar como que é a situação, né? Isso aqui é uma reportagem que eu peguei num blog que fala que em algumas vilas aqui, que mais de 37 mil pessoas não têm médicos ou saneamento. Foi uma reportagem que foi feita em São José do Cuiú, e que fica aproximadamente 742 quilômetros de Manaus, e que mostra que lá eles têm uma curandeira, né, que é a dona Raimunda, que faz algumas orações, faz algumas coisas, e que a população confia mais nela.
porque não tem o médico. Então, o primeiro problema seria que não tem realmente um médico que mora ali nas proximidades. E o segundo é que eles confiam muito nela. Então, por exemplo, conta aqui que o comandante da Marinha visitou o seu Caetano Kinani, foi com uma equipe dele, da Marinha, e que não foram tão receptivos por conta deles terem já a dona Raimunda. Então, isso também é uma situação que a gente tem que vivenciar e que tem que trabalhar e fazer um certo condicionamento para que os projetos sejam aceitos nas comunidades, né? Quais seriam, né, com relação à saúde ribeirinha, os pontos de melhoria? Então, eu elenquei 4 deles, que eu acredito que sejam os principais. O primeiro seria, sem dúvida, o saneamento básico, que precisa melhorar, e ele é responsável por também causar o segundo item, que são as endemias e epidemias, né? Melhorar o tipo e como são feitas as ações de promoção da saúde, né, nas comunidades ribeirinhas e aumentar realmente a quantidade de profissionais nessas regiões. Então, acho que esses seriam os principais pontos que têm que ser melhorados e trabalhados. Então, com relação ao saneamento básico, eu vou apresentar um trabalho, não tem muitos trabalhos, né, tem alguns, mas não muitos, porque também é muito complicado fazer a pesquisa nessas regiões, mas as comunidades, a maioria, elas são compostas de agrupamentos familiares, né, casas de madeira, que elas são adaptadas ao sistema de cheia e vazante do rio, então elas estão à mercê ali do rio, né, então elas vivem bem próximo ao rio ou flutuante mesmo na região do rio. E vivem em condições precárias, né, por questões socioeconômicas mesmo e de conhecimento também um pouco. Então, eles não têm o mínimo em algumas regiões de saneamento básico, de água potável, então acaba que são vítimas mesmo da disseminação de parasitas que já não afetam, por exemplo, outras regiões de forma endêmica, né. Então, aqui nessa foto eu coloquei eu achei interessante que é um projeto, mas não é no Amazonas, é um projeto muito bom, que chama Saúde e Alegria, que trabalha no Pará, e que eles fizeram um projeto, conseguiram o financiamento do BNDES para levar água para uma comunidade lá do Pará, para que eles tivessem água potável, né, para beber. Então, como que é o abastecimento, normalmente o abastecimento público? Eu coloquei um artigo aqui, mas é o que acontece na maioria. Então, ele é composto por 2 tipos distintos. O que a comunidade chama de água preta, né? Que ela vem direto do rio. Então, às vezes, você vai numa comunidade, você vai lavar a mão, a água realmente ela veio direto do rio sem tratamento. Então, aqui mostra que ela atendia parcialmente uma cidade, que ele fez um trabalho em São Miguel da Cachoeira e viu que 3.200 ligações domiciliares, com bombeamento de água 8 horas por dia, então vinha essa água do rio, que não tinha cobrança, né, a vazão da água, mas não tinha nenhum tratamento também. E água branca, que era de alguns sistemas isolados, né, captadas de poços na região mais urbana, e eram armazenadas em caixa d'água. Mesmo essas águas brancas, a maioria também não é tratada. E aí, como a população via que uma água era escura, outra branca, eles durante muito tempo acreditavam que a água branca fosse uma água limpa, né, potável. E daí a gente tem um trabalho, é o mesmo autor, né, em 2007, ele fez um trabalho no distrito de Uaretê, e que ele verificou que nesses poços a quantidade de coliformes, né, que vão culminar com parasitoses, uma quantidade bastante alta. Então, por exemplo, eu vou citar aqui no Igarapé, eles pegaram 8 amostras, as 8 foram positivas, né? Aí, por exemplo, nas nascentes também todas positivas, nos poços 39 e 37 foram positivas, né? Somente o poço profundo, que a gente vê aqui que não abastece a população, não tinha, né? Então, realmente 100%. Então, a quantidade de coliformes fecais é muito preocupante, né? Nesse distrito. Mas tem o outro lado da história, que também é o que os moradores fazem com o lixo, né? Então, a gente vê que a maioria ou queima esse lixo, ou joga no quintal, joga em barrancos, né? Utilizam como adubo, então não tem uma destinação do lixo também adequada, o que vai aumentar ainda mais essa problemática, né?
Então, considerando esses problemas, né, ou essas situações de falta de saneamento, isso vai decorrer no que? Em algumas endemias e epidemias causadas, né, por parasitas. Então, por exemplo, o principal que a gente vê, vamos dizer, vilão da história seria o Ascaris lumbricoides, né, que é o que a maioria das crianças, principalmente, são afetadas, né. Então, aqui fala que ele acomete, né, na verdade, ele mais o Trichurius trichiuri e a entamoeba, né, que causam diarreias, eles acarretam a doença em mais de 1 bilhão de pessoas, né, mas não de forma endêmica, né, como acontece aqui. Então, entre os fatores socioambientais, né, que a gente poderia relacionar com esses parasitas, a gente pode dizer que a renda familiar, porque está um pouco associada a alguns fatores de higiene pessoal também, né, a origem da água, que tem uma significância estatística bastante elevada, que sugere que, se você tiver uma condição sanitária, você vai ter o controle de uma forma bastante eficaz dessas endemias. Não são doenças que exigem um tratamento muito complicado, mas são doenças que elas estão acontecendo por conta de não ter essas medidas preventivas, né? Então, aqui num trabalho do Santos, feito em 2010, ele mostra a presença, né, por exemplo, na figura 1, a prevalência de enteroparasitismo. Que seria isso? São esses parasitas presentes no intestino das crianças, principalmente, né, que aqui no caso é a população infantil, que foi feito os ribeirinhos do Médio Solimões. Então, a gente vê que o N foi 166 crianças. Dessas 166 crianças, 83% tinham, na verdade, 866, que correspondia a 83% das crianças estudadas, tinham parasitas, né? Então, isso é feito através, normalmente, de exame de fezes, né, que você consegue detectar, e dividindo esses grupos, ele conseguiu ver que tinha crianças, por exemplo, de 106 crianças estudadas, né, com apenas um dos parasitas. 77 eram eumintos, que é o grupo onde estão as Ascaris lumbricoides, 28 seriam os protozoários, como, por exemplo, o giardia, a ameba, né, entamoeba, mas uma grande parte também tinha mais de um parasita, o que é bastante preocupante, né? Então, cerca de 60 crianças das 200, elas tinham mais de um parasita. E, fazendo uma análise desses parasitas, a gente vê aqui dentro do grupo dos eumintos que as lombrigas são, o que tem uma grande proporção, que elas representam 66% dos casos, e a ameba representa 35% dentro dos grupos dos protozoários, né, que causam essas endemias. E num terceiro grupo, uma terceira tabela, o mesmo autor ele mostra a relação desses parasitas, né, ou dessas crianças com parasitas, com alguns outros fatores, como, por exemplo, a água. A gente vê, que 93% tinha água de rio, não água encanada, né? E que não tinha tratamento em 92% dessa água. Então, quer dizer, isso daí com certeza tem um fator determinante daquela resposta. E que o tipo de fossa, ela não é uma fossa sanitária. 84% são fossas negras, que eles falam que são aquelas fossas, ou você joga direto no rio, a privada desemboca direto no rio, né? Algumas, poucas são na terra, como acontece no interior de alguns outros estados, mas a maioria desemboca direto no rio. E que não tem, então, de 86%, né, mais de 86%, não tem saneamento adequado. E também ele observou também uma relação da renda familiar com esses resultados, né? E a gente vê que essa mesma situação que a gente observa aqui no estado do Amazonas, ela é bastante semelhante no Pará. Então, tem trabalhos que têm mostrado essa presença endêmica de parasitas intestinais, né, em municípios ribeirinhos, que contém comunidades ribeirinhas, lá no estado do Pará também. E será que a gente pensar, considerando, voltando no tempo, o que será que tem sido feito? Será que melhorou a condição dessas comunidades ribeirinhas nos últimos anos, né, com a criação de alguns projetos que eu vou apresentar? Ou será que a gente ainda não tem resultados, né, muito favoráveis? Então, a gente vê, por exemplo, um estudo que foi publicado em 2007, mas referente a uma análise de 1999,
a gente vê que os resultados ainda estão muito parecidos com o que a gente observou nesses trabalhos mais recentes. Ou seja, ainda tem muito pouca penetração os trabalhos realmente efetivos para melhorar a saúde da comunidade ribeirinha, né? Então, tem muita coisa ainda por ser feita, né? Então, além dos parasitas, uma outra doença que é bastante preocupante é a malária, né? Que ela também, né, é causada por um protozoário, né? E ela é realmente bastante endêmica na bacia amazônica, né? Sendo que 99,5% do que existe de malária no Brasil está na Amazônia Legal. Esse é um dado um pouco antigo, mas pelo que eu andei vendo em algumas outras publicações não tão oficiais, por isso que eu não coloquei, mantém-se aproximadamente essa proporção. Então, assim, de acordo com as recomendações da vigilância, então tem que fazer ações prioritárias no controle da malária. Então, por isso que existe um projeto, um programa de controle de malária que trabalha na atenção básica na Amazônia para tentar realmente controlar essa epidemia, né, que acontece na malária. E o que a gente tem com relação à saúde ribeirinha hoje? Então, a gente tem, dentro da estratégia saúde da família, tem a equipe saúde da família ribeirinha e fluvial, né? Temos os agentes comunitários da saúde, então esses seriam os órgãos públicos, né, trabalhando, e tem o apoio do terceiro setor, que também trabalha com diversos projetos para tentar suprir alguma necessidade que o governo não consiga suprir ainda, né? Então, primeiramente, eu gostaria de falar sobre a equipe saúde da família, né? A estratégia saúde da família já existe há alguns anos. Antes era conhecido como programa saúde, ela aumentou para estratégia, né? Porque ela ampliou seu campo de atuação e criou dentro dele a equipe saúde de família ribeirinha e fluvial. Então, essa equipe está direcionada para atender exclusivamente populações ribeirinhas na Amazônia Legal, né? Considerando, claro, as especificidades dos municípios, dos locais, né? Que eles podem optar em ter tanto a ribeirinha quanto a fluvial. Então, o que seria a ribeirinha? A ribeirinha é quando você tem uma unidade básica, que ela vai estar numa comunidade ao lado de onde estão as comunidades ribeirinhas. Então, ela está, vamos dizer, em terra firme, tá? E a equipe de saúde da família fluvial, não, vai ser uma embarcação que é preparada como se fosse um posto de saúde, uma unidade básica flutuante, que ela vai estar percorrendo as comunidades ribeirinhas. Então, aqui eu vou mostrar para vocês os exemplos. Então, aqui, por exemplo, a equipe de saúde fluvial. Então, esses dois exemplos são unidades básicas fluviais, né? Que elas saem e vão percorrendo com os seus profissionais de saúde, percorrendo as comunidades. E aqui seria as ribeirinhas, que são fixas, né? Nas comunidades ribeirinhas. Então, para essa criação da unidade básica fluvial, foram embarcações que foram criadas, né? E que o governo criou, eu vou mostrar depois os decretos, que institucionalizou realmente a criação e os recursos utilizados para atender as populações da Amazônia Legal e também incluem populações do Pantanal também, né? E elas respondem às especificidades de cada região, né? Faz parte, né, como está previsto, né, na Política Nacional de Atenção Básica à Saúde. Então, o enfoque principal é a atenção básica, né? Elas normalmente funcionam 20 dias por mês, então elas ficam 20 dias circulantes, depois elas precisam voltar para recarregar de materiais, para fazer o planejamento das próximas ações, né? E ela é composta prioritariamente ou minimamente, pelo menos um médico, um enfermeiro, um técnico de saúde bucal, um bioquímico ou um técnico de laboratório, tá? Mas essas equipes, elas podem ser ampliadas, né? Conter mais de um médico, mais enfermeiros, dentistas, farmacêuticos, de acordo com o projeto que o município mandar para solicitar o recurso do Ministério da Saúde, né? Então, aqui seria um exemplo interno, né, de como que são. Então, seria uma sala inicialmente aqui à direita, esquerda superior, a gente vê aqui uma sala de espera, uma sala que também pode ser utilizada para palestras, né? A superior direita é um outro ângulo da mesma sala. Aqui, a inferior esquerda, a gente vê um laboratório onde podem ser processadas algumas análises, tem centrífuga, então alguma análise de material pode ser feita aqui,
um consultório médico, né, que a gente tem os equipamentos, materiais básicos necessários. Aqui no superior esquerda, a gente vê um laboratório, uma sala de enfermagem, onde pode ser feito, por exemplo, aqui esses equipamentos mostrados. São os equipamentos utilizados para exame preventivo de câncer de colo de útero, por exemplo, e alguns prontuários, né? Do lado direito é uma sala de enfermagem, que tem a balança, que tem alguns equipamentos básicos que os enfermeiros podem utilizar. No inferior é a mesa, né? O equipo odontológico, e tem a salinha da farmácia também. Todas essas imagens eu peguei, são oficiais do Ministério da Saúde, né? Então, eles têm uma sala para curativo, tem a copa, né, também. E para quem tem curiosidade, então, onde que eles dormem, né? Então, aqui seria um quarto e o banheiro que a equipe tem para ficar durante esse período que eles estão trabalhando. A saúde ribeirinha, né, esse atendimento, esse programa de saúde da família ribeirinha, ele foi regulamentado por 3 portarias, né? A primeira é a 2.490, que ela vai definir o financiamento, né, o custeio dessas unidades, né, mediante a revisão de algumas diretrizes e normas, né? Então, ela define, por exemplo, o valor do incentivo mensal que vai vir para essas unidades, né? Vai ser repassado fundo a fundo, ou seja, quem vai administrar é o município que receber. Então, o governo não vai trabalhar com a administração do dinheiro, né? Então, passa do governo federal para o governo municipal e ele que tem que fazer o uso adequado, a administração adequada desse recurso, ou seja, direcionar para aquilo que está no projeto que ele escreveu. Então, seria, por exemplo, 40 mil para essa equipe fluvial, que não tenha profissional de saúde bucal, ou até 50 mil reais, né, para equipes que tenham a saúde bucal englobada. Essa portaria, então, ela define também o quanto que você vai ter, né, o financiamento, o incentivo para os agentes comunitários. Esses agentes comunitários, eles são pessoas da comunidade, são treinadas para dar algumas orientações básicas, né, com relação à saúde. E aqui tem, assim, o número máximo, como eu falei aqui, que tinha no mínimo um médico, um enfermeiro, mas tem o máximo também que cada unidade fluvial pode ter e vai ser financiada pelo governo federal, né, de cada profissional. Além disso, tem uma outra portaria, que é a 1591, que ela vai habilitar, ou seja, ela vai dar um incentivo para realmente a parte física, né, da embarcação, então, para montar a estrutura física. Então, aqui seria, para fins de habilitação das unidades, né, os municípios têm que providenciar alguns documentos para que o governo faça esse repasse desse dinheiro. Então, seria um projeto, né, de implantação, que o governo vai falar tudo. Quantas equipes, eu vou até falar depois da próxima portaria em mais detalhes que fala desse projeto. Então, aí ele tem que ter esse projeto, tem que ter o título de inscrição da embarcação, né, na Capitania dos Portos, e um certificado de segurança da navegação. Então, seria uma forma de instituir, dizer que aquela navegação pode ser usada como uma unidade básica de saúde. E a terceira portaria é a 1591, que ela vai mostrar, na verdade, a mesma portaria, desculpa, ela vai mostrar o que pode ser utilizado, né, o que tem que ter, que vai ser coberto para essa embarcação. Então, aqui ela vai indicar o território que essa embarcação vai poder atuar, né? Então, tudo tem que estar bem delimitado no projeto, quantos agentes comunitários, quantas pessoas vão ser atendidas por essa embarcação, qual que seria uma programação, um cronograma de viagens por ano, quantas viagens, quantos dias, né? Qual seria a sequência, o circuito de viagens, né? Qual que seria o recrutamento, né? Como eu falei, é de fundo a fundo, então é o município que vai recrutar os profissionais de saúde. Como seria esse recrutamento, né? Qual município vai ser a sede, ou seja, que município que vai receber o dinheiro para essa unidade básica, né? E que também vai responder, fazer a prestação de contas. E a terceira portaria, que é a 290, ele vai falar realmente da construção das unidades. Então, desde a parte de layout mesmo, como que ela tem que ser, se você entrar no site, dá para ver o mapa de como que a embarcação tem que ser, como que ela tem que ser etiquetada, que a gente viu aquela identidade visual dela, né? Então, fica instituído todos esses componentes da unidade básica, né?
para que ela esteja de acordo com as normas e possa receber o repasse do governo federal, né? E o governo, ele vai, se for aprovado, pode ser um repasse de até 1.600.000 para montagem dessa unidade móvel, né? Então tem que estar tudo regulamentado para que haja esse repasse, né? Aqui é um exemplo, né, de uma reportagem também, que eu acho interessante a gente ver o que tem sido publicado, né? Mesmo que não seja na mídia científica. Então, aqui um exemplo em Manicoré, que foi feita uma unidade o ano passado, foi entregue, né? Ela custou 1.700.000, né? Então, ela foi entregue à população e já está em funcionamento. Aqui um outro exemplo também. Então, foram mais de 64 projetos que já foram entregues, né? Ou seja, 64 para toda a Amazônia Legal, não só Manaus, Amazonas, né? O estado do Amazonas, mas toda a Amazônia Legal. Mas a gente tem que lembrar sempre o tamanho do nosso desafio, né? Então, 64, será que 64 unidades são suficientes? Então, ainda não são, né? Mas já é um começo. Então, por isso que entra aí, no caso, o papel do terceiro setor, que seriam as ONGs, as OCIPs, né? As entidades do terceiro setor que buscam ajudar a sanar ou a tentar preencher esse espaço que ainda não foi preenchido pelo Ministério Público, né, pelo governo federal, desculpa. Então, aí nós temos alguns exemplos, né, como eu citei, o projeto Saúde e Alegria, que eu não conheço o projeto, conheço só pela atividade deles mesmo, que eles trabalham lá no Pará, né, eles fazem, é um projeto bastante grande, é um grande exemplo aqui para a região norte, que eles trabalham com, desde criar oportunidades de promoção de saúde, de abastecimento, de saneamento da população, até criar oportunidades profissionais também para aquelas comunidades ribeirinhas. Eu vou citar mais dois exemplos aqui nossos. Então, um é a Saúde Ribeirinha, que eu citei a Silvia, né, que ela é a aluna nossa. O ano passado ela ganhou, inclusive, o Prêmio Laureate Brasil, de Jovens Empreendedores. E aqui seriam algumas fotos do projeto dela. Então, aqui é a comunidade onde ela nasceu, né? Eles trabalharam com várias ações de saúde geral, desde vacinações, né? Bem da atenção básica mesmo, vacinações, exames preventivos, exames para detectar diabetes, hipertensão, prevenção de diversos tipos de cânceres, né? Como câncer de mama e câncer de colo de útero. E ela trabalha com isso e agora está montando, está estruturando melhor o projeto dela, né? E o outro, que é um projeto que eu também sou conselheira, que é o Instituto Sorriso Amazônico, que a gente trabalha com crianças. Na verdade, a ideia era crianças, mas quando a gente começou a visitar a comunidade, a gente viu que todas as faixas etárias precisam desse trabalho de saúde bucal, desde a prevenção até o tratamento. Então, a gente trabalha com todas as faixas etárias, né? E o que eu queria deixar meio que de mensagem final para os alunos que assistirem esse webinar, é que existem muitas oportunidades profissionais na região norte. Se você tem esse interesse, essa vontade de conhecer, de trabalhar com comunidades, de exercer a sua profissão de uma forma integral, né, você vai ter essa oportunidade aqui na região norte, que tem essa necessidade desses profissionais, né? Então, como eu falei, as comunidades esperam alguém, né, que tenha esse interesse. E, apenas para resumir o que foi falado, né, são muitos desafios para as comunidades ribeirinhas, né, devido às peculiaridades delas, e devido à falta de saneamento e abastecimento, ainda temos algumas doenças endêmicas, mas existem muitas oportunidades profissionais e para o terceiro setor aqui nessa região. Então, eu queria deixar uma frase que eu acho que, às vezes, muita gente fala, fez tão pouco, mas o nosso pouco pode ser muito para essas comunidades ribeirinhas, né, que estão muito carentes de atenção de todos os tipos, tá? Quem quiser entrar em algum contato comigo, mandar perguntas, tirar dúvidas, sugestões também, então eu deixei os meus contatos, vocês podem entrar e vou respondendo, né, assim que possível. Eu queria agradecer a oportunidade da Uninorte, né, do International Office, ter me convidado para falar, da Yuki, né, a coordenadora, e toda a equipe que está trabalhando, né, Carolina, toda a equipe que está trabalhando para esse webinar. Muito obrigada, pessoal. E aí? Já desgravou? Será? Parou?
Será que caiu a conexão? Caiu? Hum. Será que ela caiu? Hum. Não tem medo de sair e não ter e perder, né? Aí eu acho que tudo bem, mas aqui se eu sair não der algum problema.